Então, boa tarde novamente. Eu queria só, antes de começar a aula, mostrar para vocês, eu comentei na última aula sobre o acesso à biblioteca virtual da Pearson, que o IFSU comprou e está disponibilizando aos alunos. Quem ainda não conseguiu acessar, eu coloquei uma pequena orientação no Moodle aqui, né? Aqui na semana 5, que é a semana que nós estamos, de como acessar essa biblioteca virtual. Então aqui é bem passo a passo, 1, 2, 3, 4. Então primeiro você clica no Pergamon, que é o sistema de bibliotecas, né, que você reserva livros, renova a retirada do livro, etc, etc, que é o nosso conhecido Pergamon. Quem não tem a senha do Pergamon, não tem acesso, tem que criar uma senha. Então falar lá mandar um e-mail para o José, né? josemiller@ifsu.br, quem ainda não tem acesso ao Pergamon. Os Pergamon tem uma senha de 4 a 6 caracteres, que podem ser números ou letras. Mas o Pergamon não é a biblioteca virtual, então é só o sistema de gerenciamento de livros, né? Reservas e renovações de livros aí do IFSU. Mas assim, você clica no Pergamon, né? Tá vendo? Vai aparecer a página do Pergamon, você tem que estar logado aqui. Eu estou logado com o nome da Daniela. Então eu vou logar aqui. O meu login é o meu número de swap, mas o login de vocês é o número da matrícula. E aí vai ter uma senha de 4 a 6 caracteres, que pode ter letras ou números. Quem ainda não está acessando o Pergamon, por favor, mande um e-mail para o José para solicitar o acesso. Aí você vai pesquisar pelo livro. O livro que nós estamos é um livro texto aí que serve como apoio para o conteúdo que nós temos vendo de eletrônica digital. Eu já havia comentado, é o livro do TOSS, com 2 Cs, né? Sistemas digitais. Então vão aparecer vários aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficar mais visível. Vão aparecer vários aqui, ó. Então aqui eu já estou logado no Pergamon. Aí aqui na 12ª edição, eu coloquei essa referência ali no Moodle. A 12ª edição tem outras também, ó. A 11ª, ó, vamos pegar a última edição, né, que tem aqui. A 12ª, ó. Esse livro, ele está no formato eletrônico, ou seja, pela biblioteca da Pearson. Então já tem aqui, ó. Como é que eu acesso o livro eletrônico, então? Clica no cadeado que aparece. Então, se tem um cadeado aqui, é porque ele é um livro eletrônico. Caso contrário, não. Então, por exemplo, isso aqui é um livro físico que está lá na nossa biblioteca. Então, vamos lá. 12ª edição. Vocês clicam, né? Aí aqui, ó, ele está acessando a biblioteca virtual. Eu já estava logado na biblioteca virtual. Então, ele já vai abrir direto o livro, ó, ali para visualizar o livro aqui, ó. Já estou vendo a primeira página do livro. Então, assim, para quem não utilizou a biblioteca virtual ainda, tem que criar uma senha de primeiro acesso. Aí vai ter o primeiro acesso, vai pedir os dados ali, dados de nascimento, sei lá, pede o CPF, algum dado ali, e aí você cria a senha, e aí você consegue acessar o livro, né? Então, uma vez acessado o livro, você pode vir aqui, ó, sumário, sei lá, circuitos lógicos combinacionais, né? E daí você pode estar lendo o livro no seu computador, né? Então, você lê aqui, vai passando, né? Pouquinho lento, mas enfim, né? Vai passando o livro aqui. Forma de soma de produtos, são umas coisas que a gente já conversou um pouquinho rapidamente, mas vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Por exemplo, simplificação de circuitos lógicos. Você pode também digitar diretamente a página, aqui página 140, 41, ó, digitando direto a página, vai direto para o livro, para o capítulo que vocês querem, né? E assim vai. E aí vocês podem ler, trabalhando. Não sei se dá para imprimir, acho que não dá para. Eu tentei imprimir aí, pedir comprar créditos, uma coisa assim, então acho que não dá para imprimir, mas dá para ler o livro. Aqui acho que tem um zoom aqui que dá para dar, um zoom aqui em cima, ó. Mais um. E você vai lendo o livro, né? Normal, tá? E assim vai. Bom, então essa é a possibilidade. Então eu coloco isso como um material de apoio, como eu já falei, o livro do Totsi. Depois, quando a gente estiver trabalhando com eletrônica digital, nós temos um livro eletrônico que é Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, do Bolestad. Ele está aqui, né? Lá no início, ele está ali como no programa da disciplina. Eu até já coloquei aqui, ó, bibliografia de apoio para eletrônica digital,
Aí tem esse outro livro, Boylestad, mas ele está aqui no programa também, que faz parte da ementa da biografia obrigatória, vamos dizer assim, da ementa da disciplina. Então, Boylestad, dispositivos eletrônicos de circuitos. Depois, quando a gente trabalhar com eletrônica analógica. Bom, então, alguma questão aqui, pessoal? Não sei se vocês conseguiram, já tentaram utilizar a biblioteca virtual alguma vez. Então, fica a dica aí. Caso você tenha alguma dificuldade, vocês podem mandar um e-mail para o José também, né, que é o responsável pela nossa biblioteca. Ele comentou comigo que ele tinha feito um tutorial, tinha apresentado para os alunos já faz algum tempo. Então, mas se você tiver com uma dificuldade, pode conversar com ele. Mas aquele passo a passo ali que eu comentei, acredito que seja relativamente tranquilo de acessar, né, seguindo aquele passo a passo que eu coloquei no Moodle. Bom, pessoal, o que a gente vai ver hoje, né? Nós vamos ver, começando vendo a simplificação de expressões lógicas. Então a gente pode ter um sistema digital mais complexo e ao mesmo tempo a gente pode simplificar esse sistema e ter como resultado um sistema mais simples que faz a mesma coisa, que aquele mais complexo. O que mais simples? Seria um sistema mais simples, que tem menos portas lógicas. Mas se ele faz a mesma coisa, ele é equivalente. Então, ele pode ser usado no lugar e a gente vai poder construir daqui a pouco um sistema, uma placa eletrônica mais simples, com menos componentes, menor tamanho e assim vai. Então, as simplificações de circuitos lógicos é muito desejável. A gente tenta simplificar o máximo que der o circuito, né? Ou no caso aqui a expressão. Então a gente vai fazer a simplificação da expressão lógica, vai trabalhar um pouquinho. Eu quero colocar um primeiro exemplo, o que a gente vai fazer, né? É uma manipulação algébrica mesmo. Então vamos pegar um exemplo de uma expressão simples. Essa expressão, sim, S equivale ao produto de A com B, né? Ou ABC. Então eu leio S equivale a A e B ou A e B e C. Então, uma expressão que se a gente fosse construir ela, ela ficaria assim, ó. Ficaria a função soma, né, soma desse termo com esse outro produto, né, desse produto com esse, a soma me leva à saída. Então, eu tenho, a soma é uma função ou, me levando até a saída S. Ou do que com que. Eu vou somar o que com que. Vou botar um maisinho para lembrar que a função ou representa. O símbolo mais representa a função ou. Eu vou somar AB mais ABC. Ainda não estamos tentando simplificar essa expressão, só estou colocando a representação em diagrama lógico do que seria, né, esta expressão lógica. Então aqui o AB é um produto, então é uma função E. Produto de A, B. Lembrando que a função E é o produto, então A e B está aqui, ou ABC. ABC é um produto de 3 variáveis, né? Então eu tenho que colocar aqui uma porta E de 3 entradas para me gerar esse produto. Tem que entrar o A, tem que entrar o B e tem que entrar o C. Pronto, esta é a expressão lógica desta equação, né? Então, eu posso representar pela equação, posso representar meu sistema por uma expressão, um diagrama lógico, né? Também poderia representar por uma tabela verdade. São as 3 formas que a gente viu, né? Vou botar um pouquinho mais no cantinho. Então, se eu for montar isso aqui, uma placa eletrônica, uma protoboard que seja, tem que usar 2 portas E, uma de 3 entradas, outra de 2, e mais uma porta O, né? Então vai dar e mais as fiação toda aqui. Cada linha aqui é um fiozinho, né? Na protoboard e assim vai. É uma matriz de contatos. Ou numa placa eletrônica seria uma trilha da placa. Uma trilha na placa de circuito impresso. Bom, se a gente conseguir simplificar isso aqui, melhor. O que dá para fazer? Olhando para essa equação, né, então a gente, desde criancinha, né, a gente tenta resolver equações da matemática, né, desde o ensino
fundamental, simplificar, enfim, resolver, né? Bom, o que a gente pode fazer é olhar os termos que estão em comum. Isso aqui é uma soma de dois produtos, né? Um produto somando com outro produto. O termo que está em comum, a gente coloca em evidência. Não sei se vocês lembram se colocar os termos comuns em evidência. Isso é do lado do ensino fundamental, né? Então, o que a gente faz? O A aparece aqui e o A aparece aqui. O B aparece aqui e o B aparece aqui. Então, vou colocar A e B em evidência. Eu vou dizer assim, S equivale a A e B, que multiplica, então, aquilo que não está em evidência. O que não está em evidência aqui? O C. Mais o que não está em evidência aqui? Não tem nada, né? Está tudo aqui. Então, isso aqui eu posso dizer que isso aqui é vezes 1. A e B vezes 1 dá no mesmo. Então, mais 1. Então, de fato, isso aqui é a mesma equação escrita de uma forma diferente. S equivale a ABC, está aqui, ABC, mais, isso eu vou fazer a expansão agora, né? Coloquei em evidência, eu vou fazer a expansão para verificar. Quando eu faço a expansão, eu tenho que voltar para a mesma equação original, expandida. Então, AB vezes C, ok, AB vezes C, mais AB vezes 1, AB, ok. Retornei a expressão original. Então, está colocado em evidência certinho. Bom, mas isso aqui ainda não é uma forma muito exatamente simplificada. O que a gente tem que olhar agora? Quanto representa C mais 1? Quanto isso representa C ou 1? Quando eu tenho 1 ou qualquer coisa, agora nós vamos ter que resgatar os teoremas. São cerca de 30 teoremas. Então, alguns são mais simples, outros um pouquinho mais complicadinhos, vamos dizer assim. Alguns teoremas são meio que uma dedução lógica daquilo que a gente viu. Por exemplo, uma função ou. Quando eu tenho 1 ou qualquer coisa, o resultado é 1. Então, 1 ou qualquer coisa, 1 mais qualquer coisa, dentro de uma lógica digital onde as variáveis só podem assumir o valor 0 ou assumir o valor 1, 1 mais qualquer coisa dá 1. Por quê? Se isso aqui for 0, 1 ou 0 dá 1. Se isso aqui for 1, 1 ou 1 também dá 1. Então, isso aqui é sempre 1. Não importa o valor da variável C, o resultado aqui, entre parênteses, dá sempre 1. E o que eu tenho esse resultado 1 multiplicando AB. Então, eu posso dizer que S equivale a A e B. Então, aqui eu simplifiquei ao máximo esta expressão original. Interessante notar que o C sumiu do mapa, né? Sumiu aqui do mapa, sumiu da expressão. De fato, o C estava aqui, estava e não estava. Ele estava aqui na expressão, mas ele não influenciava na saída. A saída S não dependia de C. A saída S, desde o início, ela só dependia de A e B. Quando a gente fosse dar conta disso, quando tentamos simplificar e vimos que sumiu a variável C. Então, apesar de estar aqui, olha a expressão. Está aqui o C, entra o C aqui, faz um E com AB, e depois vem para cá, papapá, né? Apesar de estar aqui, a saída S não depende da variável C, ela só depende de A e depende de B. Olha que interessante. Quer dizer que Oi? todo esse A, B, C, tu poderia só substituir por uma porta E com duas entradas. Isso seria Exatamente. Todo esse circuito aqui, ele pode ser simplificado para uma porta E de duas entradas. Assim. Isso aqui, a mesma coisa. a tabela verdade disso aqui vai dar exatamente igual à tabela verdade disso aqui. Então, assim, cara, tem que inventar um C aqui e botar lá, né? E o C tanto faz, o C não vai estar aqui para ficar na tabela verdade, mas os circuitos são equivalentes, eles fazem a mesma coisa. Claro, se eu for montar o circuito, qual é o melhor? Montar isso aqui. Obviamente que é isso aqui que é muito mais simples, uma única porta aí de duas entradas. Então, é importante a gente sempre tentar simplificar a expressão lógica ao máximo que dá, porque isso aí eu vou diminuir o tamanho da placa, a quantidade de circuitos integrados, a complexidade, vai ficar mais barato, a caixa vai ficar menor, onde vai a placa eletrônica, tudo fica melhor, né? Então a gente sempre é desejável simplificar. Então a gente tem dois
dois procedimentos para simplificar. Um dos procedimentos é esta manipulação da expressão. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a manipulação algébrica. O outro procedimento, a gente vai ver mais para frente, é um procedimento chamado de usar o mapa de Carnot. Carnot, o cara que inventou lá, seu Carnot, sei lá quem é o cara, inventou esse aí, mapa de Carnot. Nós vamos ver mais para frente. Por enquanto, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a simplificação das expressões lógicas. Então, o que a gente fez aqui? Manipulação algébrica. Né? Manipulação algébrica com o uso dos teoremas. Né? Então, esse aqui é um primeiro teorema que diz que 1 ou qualquer coisa dá 1. Então, a gente tem que perceber, ao fazer a manipulação algébrica, perceber que dá para aplicar um teorema aqui e substituir e tal, e aí simplificar o máximo que dá. Em que momento a gente chega à conclusão de que não tem como simplificar mais? Não tem uma regra que diga isso. Aqui, agora vou parar porque daqui não dá mais para simplificar. Claro, aqui olhando para isso aqui só tem o A e tem o B, né? Como é que eu vou simplificar mais que isso? Fazer sumir o A ou o B, né? Uma mágica, né? Não tem como. Mas aqui tudo indica que a gente conseguiu simplificar o máximo possível. Mas nem sempre é evidente, assim, principalmente com expressões mais complexas, que a gente conseguiu simplificar o máximo, é a expressão mais simples possível. Né? Então a gente às vezes tem uma equação complexa, uma equação grande com muitos termos e vai manipulando, fazendo essa manipulação algébrica, essa simplificação algébrica e acha que chegou num termo mais simples possível e não necessariamente chegou. Às vezes, esqueci, tinha um teorema lá que podia ter utilizado. Às vezes a gente faz um caminho de simplificação e aí tem um outro caminho, talvez, que simplifique mais na aplicação de teoremas. Então, infelizmente, não tem uma regra, assim, siga assim essa regra que sempre vai dar certo e sempre a gente vai chegar na expressão mínima possível. No mapa de Carnot, não. Essa é a grande vantagem do mapa de Carnot, que nós vamos ver. Lá a gente tem sempre a expressão mais simples possível, vamos dizer assim. Né? Vamos fazer um outro exemplo. Esse aqui, ó. Exemplo B, então. S equivale a EB ou AB negado ou C negado. Vamos tentar simplificar essa expressão. Eu vou dar um minutinho para vocês, pessoal. Vou tentar simplificar essa expressão. Vamos ver o que não dá. Qualquer coisa, você pode me perguntar. Podem abrir o microfone e fazer perguntas se tiver alguma dúvida. Tá, no caso, o único que não daria para botar em evidência seria o A, né? Isso aqui, ó. O B não pode se botar em evidência porque B não é a mesma coisa que B negado. Então não posso botar o B em evidência, mas o A sim, porque aqui tem um A e aqui tem um A. Então eu não sei fazer muito bem com C, se eu teria que botar o 1 ou alguma coisa, porque tipo, o A ele multiplica o B, e ele multiplica o B negado, só que o A ele não multiplica o C. Pode acontecer que o C fica ali, né? Não tem como simplificar ele mais. Isso pode vir a acontecer. Algumas expressões simplificam mais do que outras simplificam muito pouco no final. A forma como essa expressão está colocada, pessoal, ela tem um nome, ela é chamada de soma de produtos. Então, aqui eu tenho um produto, né, que o produto é a função E. Um produto soma com outro produto, que soma com outro produto, pensando assim, isso aqui vezes 1, né? Então, soma de produtos, né? É o nome que se dá para essa. Oi? Para mim deu A mais C negado, só que eu não tenho certeza. Porque no caso eu deixei o C de lado, porque ele não multiplica A, né? Daí seria A entre parênteses B mais B invertido. Só que como um está invertido o outro não, algum vai ter que dar 1, né? Porque se um é 0, o outro vai dar 1. Então seria A vezes 1
daí daria A mais C invertido. Não sei se é isso. Perfeito? É isso aí, notou a charada. Então vamos resolver aqui, ó. Então eu vou colocar os termos como uma evidência. Eu tenho aqui o A apenas em evidência. Tenho A aqui nesse produto, tenho A aqui nesse produto. Então B não é a mesma coisa que B negado, lembrando. Então boto A em evidência. A que multiplica o quê? B ou B negado. Ó, então, como é que eu sei que está certo? A vezes B, AB, mais A vezes B negado, AB negado. Então, fechou. E esse C, não podemos esquecer ele ali, coloca junto aqui. Então, aí o que acontece? Quando eu tenho uma variável ou a mesma variável negada, um daqueles teoremas lá que diz assim, x ou a negação de x é igual a 1. Então, o x representando o meu, aqui no caso, a minha variável b, né? Por quê? Imagina que o b seja 0. O b vai ser 0 ou vai ser 1. Se o b for 0, 0 ou 0 negado é 1. É 1, que dá 1. Agora, se o b for 1, 1 ou qualquer coisa, 1 negado seria 0, mas 1 ou qualquer coisa dá 1. Então, não importa se o b é 0 ou se o b é 1, sempre vai dar 1. Então, qualquer variável ou ela mesma negada sempre dá 1. É um daqueles teoremas lá. Então, isso aqui dá sempre 1. A gente não viu isso necessariamente, mas quando colocamos em evidência ficou. O teorema está pedindo assim, ó, use-me, por favor, use-me. O teorema está aqui, né? Vamos dizer assim, a gente não tem uma regra, como dizer, a gente tem que olhar aqueles teoremas, né? E muitos a gente acaba memorizando, outros não, outros são um pouquinho mais complicadinho e tal. E a gente vai usando e vai simplificando, e vai manipulando até chegar a uma expressão que a gente acredita que seja a mais simples possível. Então, o resultado disso, multiplicar, eu vou ter que S equivale a A ou C negado. O que aconteceu aqui, a variável B sumiu do mapa, né? Sumiu aqui no mapa não, sumiu da expressão. Então, de fato, a variável S não dependia de B. A saída S no sistema somente dependia de A e de C. Então, essa aqui, certamente, é a expressão mais simples possível, né, se está utilizando. Pergunta aqui, pessoal? Então, qual é a questão? Assim, como é que a gente pode ter... Tem que saber os teoremas, ou tem que olhar, ou tem que ter uma tabela, os teoremas impressos, olhar para aqueles teoremas, né? E aí olhar para a equação e ver, aqui eu posso aplicar um teorema. E vai simplificando até achar que simplificou ao máximo. Não tem uma receita de bolo assim, que se façam assim, que sempre vai dar certo, sempre vai simplificar até o máximo a equação. Vamos fazer um outro, né? Então, S equivale a C, que multiplica a negação de AB. Poderia colocar entre parênteses, mas não tem necessidade, porque a própria negação, que eu comentei, aqui é uma negação na saída, né? Ela serve como o parênteses. Então, tentem simplificar isso aí, vamos ver o que dá. Tem como simplificar isso aqui? Não achei algum jeito. Deem uma olhada no teorema de De Morgan, os dois. Né? Pelo teorema de De Morgan, fica a dica aí, a gente consegue simplificar essa expressão. Lembra do teorema de De Morgan? O que o teorema de De Morgan dizia? Que se eu tenho uma inversão na saída de uma função, seja ela O ou E, eu posso levar a inversão para as entradas, e o que era O vira E, o que era E vira O, aquela minha regrinha que eu tinha colocado, né, assim, meu macete, né? Então, se eu tenho assim, dê uma olhada aí na teoria de De Morgan, depois a gente fala um pouquinho mais sobre. Mas no caso, a inversão, ela some ou ela só fica tipo A mais B invertido? Então, do teorema de De Morgan, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma negação na saída de um produto. Então, eu tenho aqui o produto AB
e a negação em cima do produto, a negação na saída. Isso é equivalente, eu posso pegar essa negação na saída e levar para as entradas. Só que aí, quando eu faço isso, o meu E vira OU, e o OU vira E. Então, como é E aqui, vira OU. Então, vira uma porta OU. Vou levar a negação para as entradas. Então, quando eu estou levando a negação da saída para as entradas, tem que colocar em todas as entradas. Entrada A e entrada B. Qual é a expressão disso aqui? Isso aqui é AB negado, que é exatamente o que está aqui. Isso aqui é equivalente, né, a isso. Qual é a expressão disso aqui? Negação de A, nega B e somos 2. Então, de fato, a negação de AB é equivalente à negação de A ou a negação de B. Quando eu boto uma negação em cima de uma letra, uma variável, estou negando na entrada aquela variável, né? Na entrada da função lógica, no caso aqui é o. Quando eu boto uma negação em cima de um termo, eu tenho que fazer o termo, fazer no caso aqui o produto e depois negar, ou seja, a negação está na saída da porta E aqui, a negação está na entrada das portas, não nas entradas da porta OU aqui. Então, isso é equivalente a isso. Então, eu posso reescrever essa equação dessa forma. S equivale a C, que multiplica A negado ou B negado. A negação de AB é a mesma coisa que A negado ou B negado. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Transformei um produto numa soma, deslocando a inversão da saída para as entradas. Então, é isso que diz o teorema de De Morgan, né? São dois teoremas, que eu fiz aquela regrinha lá, com macetezinho, né? Negação na saída leva para as entradas. Negação nas entradas pode levar para a saída. O que é OU vira E, o que é E vira OU. Muda a função. Mas é importante lembrar que eu tenho que ter negação em todas as entradas. Se eu quero levar essa negação das entradas para a saída, tem que ter negação em todas as entradas. Não pode ser só numa e outra não ter. Da mesma forma, se eu quero levar essa negação da saída para as entradas, tem que levar a negação para todas as entradas, não apenas para uma. Tem um probleminha aqui. O que faltou aqui nessa equação? O parênteses. Faltou o parênteses. Porque isto aqui equivale a isto, mas isto tudo eu estou multiplicando por AC, então eu tenho que multiplicar, tem que botar um parênteses para resolver aqui primeiro, para depois multiplicar por AC. Então, se não bota parênteses, fica só o A negado multiplicando AC, que está errado, né? Bom, será que dá para simplificar alguma coisa ainda? Bom, o que a gente pode fazer, às vezes vai tentando e daqui a pouco simplifica. É assim, infelizmente é assim a manipulação algébrica, né? Antigamente tinha uma profissão chamada os algebristas, né? Os matemáticos que tentavam resolver equações lá no século XV, XIV, enfim. Então esse já não existe mais, que eu saiba, um algebrista, né? A profissão já se extinguiu. Então não é o objetivo aqui da disciplina de a gente virar um algebrista lógico, né? Até porque você não vai conseguir emprego, você vai tentar emprego depois como técnico em mecatrônica. Mas é bom a gente, por conhecimento de sistemas digitais, é bom a gente trabalhar um pouquinho, né? Para a gente ter uma ideia. O cara, imagina um bom algebrista, o cara sabe todos os 30 teoremas, 30 e poucos na cabeça, e vai olhando, substituindo um teorema no outro, na equação, vai simplificando, bota em evidência, daqui a pouco faz um circuito bem mais simples que o outro. Bom, o que dá para fazer agora? A gente vai expandir esta expressão. Pega o AC multiplica por A e soma com AC multiplicado por B negado, A negado e B negado, né? Então S equivale, e aí vamos ver o que dá, ver se a gente consegue aplicar um teorema. Olhando aqui, não consigo aplicar nenhum teorema desta forma. A gente pode expandir, fazer isso vezes isso, mais isto vezes isso. Então, AC, A negado, ou AC, B negado. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho A que multiplica AC, A que multiplica a negação de A. Eu posso escrever, né, claro, ordem dos fatores não afeta o produto, a mesma coisa. Então, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Eu posso escrever isso aqui da forma A negado C, é a mesma coisa. Só troquei os fatores aqui, trouxe o A negado colado aqui. E aqui, para ficar mais bonitinho, brinquei com o pessoal da manhã, tem um toque, né? Quero botar na ordem alfabética. Então, A, B negado, C. Não tem problema nenhum. Eu posso alterar num produto, alterar os fatores, a posição deles não... Isso aqui numa expressão lógica,
Seria beira o ridículo, vamos dizer assim, eu posso isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Botar o B em cima e o A em cima ou B em cima, tanto faz, né? Seria a mesma coisa que num diagrama, a alteração da ordem dos fatores, não vai fazer nenhuma diferença. Então aqui, ó, A, B negado C, não tem algum princípio, algum teorema que eu poderia aplicar, mas olha isso aqui levanta uma suspeita. A que multiplica a negação de A. Existe um teorema que diz que qualquer coisa, uma variável x qualquer, vezes a sua variável negada, equivale a zero. Por quê? Porque se essa variável é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Zero vezes é negado a 1. Se essa variável é 1, 1 vezes 1 negado, quanto é que é 1 negado? É zero. 1 vezes, se é 1 vezes 0, que dá zero. Então, se o x for 0, o resultado é 0. Se o x for 1, o resultado é 1. Então, consequência desse teorema, sempre quando eu tenho um produto de uma variável por ela mesma negada, o resultado é 0. Isso aqui vai dar sempre 0. Não importa se o A for 1 ou se o A for 0. O resultado é 0. E aí eu tenho 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Então isso aqui corta. Consequência, S equivale a, fica só isso aqui, ó, A negação de B e C. Então, esta é a expressão mais simples possível, equivalente a isso aqui. Talvez não tenha ficado muito mais simples, mas isso aqui é apenas uma porta E de 3 entradas com uma inversão na entrada B. Aqui eu tenho uma porta... O que é isso aqui? Isso aqui é uma porta E de 2 entradas, mais uma porta não E, com uma inversão, né? E mais uma... Ó, se eu fosse fazer isso aqui, ó... Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui, na forma de uma expressão, seria um produto, isso aqui é uma porta NAND, né? A e B, com negação na saída, e esse resultado eu multiplico por AC, que é uma outra função E. Multiplica com A por A, e multiplica por C. Eu tenho minha saída. Então esta é a expressão, o diagrama lógico desta expressão lógica. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Isso aqui é uma porta E de 3 entradas, onde a entrada B é negada. Entra o A e entra o C. Então, certamente isso aqui é mais simples. Eu tenho uma inversão e uma E de 3 entradas. Aqui eu tenho uma inversão, uma E de 2 e uma E de 3. Eu tenho uma porta E de 2 entradas a mais aqui. Então, sem dúvida, a gente simplificou o circuito, né? É mais simples montar o circuito a partir dessa expressão. Alguma questão aqui, pessoal? Vamos fazer mais uma, então. S equivale a B negado, C negado. A, B negado, C negado. Ou A, B negado, C. Ou ABC. A, B negado, C negado. Ou A, B negado, C. Ou ABC. Então vamos tentar simplificar essa expressão, tá? Vamos ver o que dá. Vou deixar uns 2 minutos aí para vocês. Deem uma olhada nos teoremas, né, que tem ali.
eu cheguei em AB aqui, eu não sei se está bem certo aqui. Em AB, eu diria que chegou perto. Já vamos corrigir. Ninguém mais chegou a algum resultado simplificado? Vamos resolver então aqui, pessoal. Bom, como eu falei, não tem uma fórmula mágica, um algoritmo faça assim, uma receita de bolo, né? Um algoritmo faça assim que sempre vai dar certo. Então a gente vai olhando, vai manipulando, bota em evidência, tenta aplicar algum teorema para simplificar e assim vai até quando a gente se der por satisfeito, achar que simplifiquei ao máximo, que eu fiz o meu melhor para simplificar a expressão. Então a gente tem que olhar como essa expressão está numa forma de uma soma de produtos, né? Tem que olhar os termos que se repetem para tentar colocar em evidência. Isso por si só já dá uma simplificada. Então, olhando aqui, eu tenho A, eu tenho B negado. Eu tenho A, eu tenho B negado. Dá para colocar A, B negado em evidência nesses dois termos. A gente pode olhar aqui, ó, eu tenho A e eu tenho C. Eu tenho A e eu tenho C. Dá para colocar AC nesses dois termos. Eu tenho A nos três, eu poderia botar somente o A em evidência para os três termos. Então, não tem uma forma certa de fazer, vai fazendo e vai vendo no que dá. É assim que acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos botar A e B negado em evidência, os dois primeiros termos. Então, vamos fazer assim, ó, S equivale a... Então, a gente pode ir por qualquer um de dois caminhos, ou três caminhos, ou N caminhos. A, B negado, para esse aqui, a B negado para esse aqui e a B negado para esse aqui. Vamos colocar aqui em evidência. Aí o que faltou? O termo que não é comum. C negado ou C. E aqui repete ABC. Então observe. Conferindo que não fizemos um erro aqui em colocar em evidência. Os termos comuns. A, B negado C, A, B negado C, mais A, B negado... Desculpa. A, B negado, C negado, né? A, B negado vezes C negado, tá aqui. A, B negado, C negado. Mais A, B negado, C. A, B negado, C. Ok. Então, aqui, ok, e aqui, ok. Multiplicando, girando esse termo. E aqui só repete o termo. O terceiro termo. Olhando para cá, né, isso está cheirando um teorema para poder aplicar. Né? Qual teorema? Quando eu tenho uma função ou, C ou o inverso, né, x ou o inverso dele, quanto dá isso aí? Quando eu tenho x e o inverso dele, isso aqui é zero. Porque sempre eu vou ter, se o x for zero, já vai dar zero. Se o x for 1, 1 negado dá zero, que multiplica dá zero, né? Que nem a gente acabou de falar. Agora, quando eu tenho uma função ou, uma variável qualquer, ou ela mesma invertida, vamos pensar assim, se o x for 1, 1 ou qualquer coisa, dá 1. Se o x for 0, 0 ou 0 invertido, quanto é que é 0 invertido? É 1. Fica 1 ou 0, fica 1. Então dá sempre 1. Se o x é 0, dá 1. Se o x é 1, dá 1. Então isto aqui efetivamente é igual a 1. Qualquer variável ou ela mesma negada é sempre 1. Então isto aqui tem como resultado 1. 1 que multiplica a b negado. Então eu vou reescrever. S equivale a b negado. Então eu sumi com essa expressão, essa soma entre parênteses aqui. Ficou só AB negado, ou aí não podemos esquecer do outro termo lá, ABC. Bom, e agora? Será que dá para simplificar ainda mais? Dá para mais simplificar. Vamos colocar em evidência. Termo comum, né? Aqui o B negado e B não é comum, porque por causa da inversão, C só tem aqui, não tem aqui, mas o A aparece aqui e aparece aqui. Então vamos botar o A em evidência.
A que multiplica B negado ou BC. Então, AB negado, ok. ABC. ABC, ok. Será que a gente simplificou ao máximo essa expressão? É que vem a dificuldade, vamos dizer assim, de manipulação algébrica, né? Não tem uma arte da manipulação algébrica, vamos pensar assim. Existe alguns teoremas entre daqueles que estão ali, né? Vocês viram, que é o seguinte: x, tem dois teoremas que dizem assim, ó, x ou a negação de x que multiplica uma outra variável y é igual a x ou y. Isso é um teorema. E outro teorema diz que a negação de x ou xy equivale à negação de x ou y. Um teorema, outro teorema. Então, x ou uma variável qualquer, ou ela negada e uma outra, é a soma das duas. Uma variável negada, ou ela mesma e fazendo produto com uma outra variável y, é a variável negada ou a outra variável. Então, um teorema, são muito parecidos esses dois teoremas, né? Que a negação está aqui, né, no termo que está multiplicando, e a negação que está fora do termo que está multiplicando. São muito parecidos. Será que dá para aplicar um desses dois teoremas aqui, ó? Para tentar dar mais uma simplificada? Ó, observe aqui, B negado, X negado, ou BC, ou XY. Se eu fizer X, o B igual a X, e o Y, né, igual a C, eu posso aplicar esse teorema aqui, ó. Eu tenho B negado, ou BC, sendo equivalente, B negado no lugar do X, ou BC, X valendo B, e Y seria o C. Então, B negado ou BC é equivalente a X, B no lugar de X, B negado ou Y, ou C. B aqui no lugar do X, B negado. Ou o C no lugar do Y. Então, B negado ou BC, que é exatamente o que está aqui, é equivalente a B negado ou C. Então, eu posso ainda dar mais uma simplificada na expressão e dizer que S equivale a A multiplica A e B negado ou C. Bom, agora eu acredito que não tenha mais como simplificar, só tem as três variáveis, né? Fazendo funções elementares de ou e um produto e uma e, né? Produto e uma soma. Então, dá para tentar expandir, mas ia ficar AB negado ou AC, né? Enfim, não ficaria mais simples do que está aqui, vamos pensar assim. Então, mas olha que interessante, a gente conseguiu, aplicando alguns teoremas, esse aqui é um pouquinho mais sofisticado, né? Vamos pensar assim, dar uma boa simplificada na expressão. Aqui eu tenho uma função ou e uma função e, né? Para resolver e uma inversão, né? Tem uma porta de cada das elementares. A gente cria a nossa expressão. E a original, olha o que eu tinha aqui, o tamanho da expressão. Se eu fosse fazer o diagrama, ia ter bem mais portas aqui, né? Ia ser bem mais complicado, mais complexo montar uma placa, um circuito com isso aqui. Perguntas e questões aqui, pessoal? Bom, o que a gente viu assim? Então, sempre dá para tentar simplificar a expressão lógica fazendo manipulação lógica e usando os teoremas. São muitos teoremas, alguns são, né, meio evidentes. Quando a gente começa a conhecer as funções lógicas, né, já sabe que zero e qualquer coisa dá zero, isso é um dos teoremas. Aí se dá conta que um ou qualquer coisa dá um, né, e aí você colocando a equação às vezes consegue dar uma boa simplificada. Mas daqui a pouco se depara com assim, né, que daqui a pouco, acho que tem um desse aqui, vou olhar na tabela, eu vai decorar os 30 teoremas ou com a tabelinha impressa do lado e começa a olhar, né, associação, como é que é, reconhecimento de padrões, aqui, ó, aqui eu consigo aplicar esse teorema aqui, ó, e aí vai simplificando.
mas não tem uma regra, uma receita de bolo pronta dizendo faça assim que sempre vai dar certo, sempre vai dar a expressão mais simples possível. Então a gente poderia ter começado a simplificar isso aqui de outra forma, que eu coloco no início da resolução eu coloquei para vocês. Poderia botar o A em evidência nos 3 aqui, e assim vai indo, né, até ver no que dá. Né. Não vamos fazer hoje aqui, mas se quiserem tentar ir em casa, coloquem o A em evidência, aí fica o único, somente o A está aparecendo nos 3 termos, e repete entre parênteses, botando a soma aqui, depois vai colocando. Outra forma é colocar A e C aqui, botar esses dois em evidência, em vez de ter colocado esses dois, e vendo o que dá. Daqui a pouco você vai chegar na mesma expressão máxima simplificada, né, por um outro caminho. Talvez não precise usar esses teoremas, talvez use um outro teorema, e assim vai. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão? Bom, uma outra coisa que eu queria ver com vocês bom, a gente viu que nós temos 3 formas de representar um sistema digital combinacional, né? O diagrama lógico, com o desenho das portas lógicas, a expressão, né, a equação lógica, que nem a gente acabou de trabalhar, ou também a tabela verdade, né? Então, e muitas vezes a gente quer estar numa tabela, tá de um jeito, quer converter em outro jeito. Então, eu tenho a expressão, tenho a equação, né, lógica, mas eu quero montar o circuito. Eu boto a expressão. Para que se eu quero fazer o projeto de uma placa, normalmente, é interessante eu ter isso aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, o diagrama, isso aqui a gente desenha direto num programa de CAD para poder fazer a placa, né? Daí tem a porta lógica lá, o CI 7400, tem 4 portas NAND, aí pega uma outra lá que tem 3 portas NAND, ou se quiser tentar utilizar a porta universal, que é uma NAND universal, e tentar criar, talvez consiga. Enfim, e assim vai até ter um diagrama. E aqui, o pino 1, pino 2, pino 3, do CI, vai faz as ligações, aqui são os fios, faz a placa. Né? Então, normalmente quando a gente vai fazer um projeto, vou montar a placa para fazer esse sistema digital, você vai partir do diagrama. Às vezes você está concebendo o sistema digital, está concebendo ele, você parte de uma tabela verdade. Olha, eu quero que quando minha máquina tenha um controle para um pedal, uma prensa hidráulica, que tem mais 2 sensores de segurança, tem mais um outro sensor de infravermelho, para ver se o operador não enfiou a cabeça embaixo da prensa, né? São algumas entradas e só pode acionar a prensa se isso e aquilo e o sensor é ativo em nível baixo e o inverso daquele outro, não sei o que, e aí você cria uma lógica. Né? Então aí às vezes monta só direto para a tabela verdade. E aí depois da tabela verdade você quer daqui a pouco montar um sisteminha digital. Seja uma lógica discreta com circuitos integrados, esse da década de 70 que eu comentei, né? Série TTL, 74 famílias de circuitos lógicos, seja diretamente no microcontrolador. Pega um microcontrolador, uma CPU, de Arduino, alguma coisa assim, faz um programa de linguagem C que implementa aquela lógica, né? Que é a tendência esta aí, hoje em dia a tendência é esta. Mas é importante a gente entender essas lógicas, né? Então isso que nós estamos vendo na disciplina são conceitos de sistemas digitais. Não necessariamente a gente vai construir uma placa com as porta lógica aí ou inversora. Mas a gente pode estar construindo um programa no computador, em linguagem C, que outra linguagem, Python, alguma coisa assim, que vai implementar essa lógica. Então, o conceito aqui que nós estamos vendo que é o mais importante. Então, a gente pode, daqui a pouco, conceber um sistema digital a partir da tabela verdade. E depois, a partir da tabela verdade, como é que eu chego numa placa eletrônica ou num programa de computador que vai implementar aquela tabela verdade. Vamos ver aqui como a gente converte uma tabela verdade em uma expressão. E depois da expressão, você pode criar o diagrama. E assim você consegue. Né? Então, imagine assim, vou pegar uma tabela verdade qualquer de 2 entradas, começar mais simples, uma saída S. Então, 2 entradas, 2 elevado a 2, 4 combinações, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Vamos colocar aqui, nesta combinação, a saída vai para 1, nas outras vai para 0. Né? Então, vamos ver. Como é que eu posso tirar uma expressão S equivale a o quê? Que vai me gerar esta tabela verdade. Olhe, agora, por favor, preste atenção na maneira como eu vou falar. Eu posso dizer aqui está em 1. Para esta combinação, está em 1. Eu vou dizer assim,
Quando o A for 0 e o B for 1, a saída vai para 1. Quando o A for 0 e o B for 1, a saída vai para 1. Isso aqui ainda não está completo. Aqui o A é 0 e aqui o B é 1. A saída tem que ir para 1. Essa conta não fecha. Em que momento um produto vai me dar o resultado 1? Somente quando tiver tudo em 1. Um produto de 2 variáveis, ou 3 variáveis, ou n variáveis, onde as variáveis só podem ser 0 ou ser 1, né? Nós estamos no sistema digital. Somente quando tudo for 1. Então, para que esse resultado aqui dê 1, o que precisa fazer? Precisa transformar o 0 em 1. Como é que eu transformo esse 0 em 1? Nega a entrada A. Então, quando o A for 0 e o B for 1, a saída vai para 1. Aí eu vou ter 0 negado dá 1. 1. B está 1, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, o que a gente fez aqui? Então, a gente tirou uma expressão que me dá esta tabela verdade. Então, qual é o passo a passo para fazer isso aqui? Olha onde a saída vai para 1. Onde a saída vai para 1, você faz sempre um produto das variáveis. Então, aqui tem 2 variáveis, faz o produto de A e B. Onde a variável estiver com um valor 0 na combinação, inverte. Então, aqui o A está em 0, a saída foi para 1 aqui, né? Então, a gente só vai fazer aqui, nessa combinação. O A está em 0, inverte. O B está em 1, deixa do jeito que está. Então, quando a gente for fazer isso aqui, somente quando o A for 0 e o B for 1, a saída vai para 1. Qualquer outra situação, se eu botar o B em 0, se eu botar o A em 1, um A em 1, 1 invertido vira 0, todas as outras combinações da tabela verdade vai me dar a saída em 0. Apenas esta combinação me dá a saída em 1. E esta é a expressão. Então, o algoritmo é fazer o produto das variáveis e onde a variável estiver com valor 0, inverter ela aqui. E somente nas combinações que a saída vai para 1. Se eu tivesse... pessoal, mas isso aqui funciona só com uma combinação indo para 1. E se eu tiver 2 combinações indo para 1, ou 2 ou mais, por exemplo, uma outra tabela verdade, esta aqui. O que a gente faz? Observe o jeito que eu vou falar. Nesta situação, quando o A for 0 e o B for 1, ou quando o A for 1 e o B for 1, a minha saída vai para 1. Então, quando o A for 0 e B for 1, a minha saída vai para 1, ou quando o A for 1 e o B for 1, a minha saída vai para 1. Aí esse produto 1 vezes 1, eu não preciso inverter nada aqui, vai me dar 1. Então, esta expressão é a expressão que implementa essa tabela verdade, onde tem 2 combinações indo para 1. Esta forma é uma forma de uma soma de produtos. Cada combinação indo para 1 me gera um produto. Esse produto é chamado de min-termo. Termo mínimo, min-termo. Produto de variáveis. O produto das variáveis da tabela verdade é um min-termo. Uma combinação me dá um min-termo, outra combinação me dá um min-termo. Soma de produtos. Perguntas? Dúvidas? Acho que até tá tranquilo. Tá sob controle. Eu sei, tranquilo. Bom, vamos fazer um então. Vou botar um para vocês fazerem, né? Se tivesse um terceiro aqui em 1, terceira combinação, aí bota mais um termo, né? E onde tiver 0, nega a variável e faz o produto de todas as variáveis. Vamos fazer uma de 3 aqui, então. Deixa eu vocês fazer aqui. 3 entradas, A, B, C, saída S. Então, coloca aqui 0, 0, 1, as combinações possíveis. Opa, 0, 0, 0 primeiro. 2 elevado a 3, 8 combinações. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 e 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1,
1, 0 e tudo em 1. Então, vamos pegar aqui. Aqui vai para 1, aqui vai para 1 e aqui vai para 1. O resto 0. Então, vamos determinar a expressão que implementa essa tabela verdade. Deixar uns 2 minutos aí para vocês fazerem. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só abrir o microfone. No caso, a gente tem que só pegar as que estão em 1, né, senhor? Só as que estão em 1. Quando a gente tira essa expressão na forma de uma soma de produtos, que foi o que a gente fez, a gente tem que pegar só as combinações que estão em 1. Né? Só as que estão em 1. Daí, tipo, por exemplo, ali no B, no primeiro 1 que tá o A tá em 0, o B tá em 1 e o C tá em 0, no caso seria só o B, né? Não precisaria botar o A, o C, eu teria que botar eles tipo. Tem que colocar todas as variáveis. E onde tiver 0 tem que negar a variável. Não pode fazer só B aqui. B ou qualquer coisa. Tá errado. Tem que botar todas as variáveis. Obrigado. Por quê? Por que não pode botar só B? Porque a gente olha assim, olha essa combinação aqui. Aqui o B está em 1. Se eu boto B ou qualquer coisa, se esse B estiver em 1, leva a saída para 1. Mas aqui o B está em 1, ó. Aqui o B está em 1, mas a saída não está em 1, está em 0. Então não dá, tem que repetir, botar todas as variáveis. Então aquela história. A saída vai para 1 quando o A estiver em 0 e o B estiver em 1 e o C estiver em 0. Ou quando o A estiver em 1 e o B em 0 e o C em 0. Ou quando tiver tudo em 1. A1, B1 e C1. Não dá. Porque a tabela verdade não admite essa equação. O que está acontecendo aqui, pessoal? A gente está tirando uma expressão que não é a mais simples. Certamente a gente consegue simplificar. Né? Então a gente não vai. A expressão que vai sair aqui não é a expressão, normalmente não é uma expressão simplificada. A gente teria que simplificar ela ainda. A gente olhar aqui, ó. Por exemplo, o B está aqui e o B está aqui. Eu poderia botar o B em evidência. Legal, vou pegar aqui. Acho que era. Opa! Era assim, né? Tava assim, ó. Que é A negado e B, tá vendo? Ou AB. Se eu for simplificar isso aqui, ficaria, bota o B em evidência, B que multiplica A ou negação de A. Quanto é que A ou negação de A? É 1. Então S equivale a B. S não depende de A. Se a gente olhar na tabela, ó, o B é 0, sai da 0. B é 1, sai da 1. B é 0, sai da 0. B é 1, sai da 1. B igual a S. Ou S igual a B. Isso aqui não precisa. Entendeu? Mas a gente não se dá conta às vezes, né? Então na simplificação se dá conta. Imagina uma tabela com várias entradas, uma tabela enorme, às vezes olhando para a tabela, um monte de zeros e um, chega a ficar vesgo, não vai se dar conta de que não depende da variável A. Na simplificação a gente consegue se dar conta. Tem que simplificar também ou é só isso aí? Simplificar fica como um plus, assim, mas a gente vai resolver aqui só a equação. Tá? Vamos simplificar. Quer fazer em casa? Podem fazer.
Vamos tentar resolver aqui, pessoal. Quer mais um tempinho? Bom, quantas saídas vai para 1? Quantas combinações? Aqui vai para 1, aqui vai para 1 e essa última vai para 1. Então eu vou ter 3 produtos se somando. Eu vou ter um ABC, eu não está pronto ainda, vou fazer um ABC, onde eventualmente alguma variável vai ser negada, mais ABC, mais ABC. Vai ser neste formato. Não está pronto. Vamos ver o que tem que negar aqui. Então, se a gente pegar a primeira combinação, nessa primeira combinação indo para 1, por que vai ser a soma de 3 produtos? Porque eu tenho 3 combinações indo para 1. Se tivesse 4 uns aqui na saída, eu teria mais um quarto produto se somando. É mais um quarto interno. Então, nessa primeira combinação, o A está em 0. Se tiver em 0, eu tenho que inverter. O C está em 0 também, ó. Então tem que inverter o C. E o B está em 1, então deixa o B do jeito que está. Então, ok. Na segunda combinação, o A está em 1, deixa do jeito que está, o B está em 0 e o C está em 0. Inverte. O B está em 0 e o C está em 0. Ó. O B está em 0 e o C está em 0. Inverte. O A está em 1, deixa do jeito que está. Ok. Na última combinação, tudo 1. Então, deixa tudo ABC. Não inverte ninguém. Todas as variáveis estão em 1. E fechou. Esta é a expressão que implementa esta tabela verdade. Não necessariamente, dá uma limpadinha aqui, não necessariamente é uma expressão mais simples possível. Antes que alguém pergunte, eu vou perguntar para vocês. Isso aqui não poderia ser escrito assim, A, negação de BC? Tipo, vamos emendar essas duas negações? Eu acho que não, porque eles não estavam juntos. De forma alguma, porque negação em B e negação em C é diferente de negação de BC. Teorema de De Morgan. Se eu unir os dois aqui, eu estou levando a negação que estava nas duas entradas para a saída. Então, esse B vira um OU, vira uma soma aqui. Se eu quero unir essa barra e colocar embaixo, esse meu produto vai virar uma soma, pelo teorema de De Morgan. Não necessariamente isso que eu quero fazer. Então não posso, porque tem uma barrinha do lado da outra barrinha, uma em cada letra, vou juntar as duas, né? Ficar mais bonitinho. Não, já estragou a equação, mudou a equação. Certo, pessoal? Perguntas? Aqui, então, fica para vocês tentarem simplificar. O que daria para fazer aqui, ó? O B, botar o B em evidência, né? Ou botar o A em evidência aqui, começar a aplicar os teoremas até chegar no mais simples possível. Aqui eu tenho C também negado, enfim, tentar colocar em evidência o que der aqui e tentar simplificar o máximo que dá. Quando a gente chegar, já tentei de tudo, não consegui, me dou por satisfeito, simplificamos ao máximo a equação. Bom, vamos fazer um outro então. Vamos ver uma outra forma aqui de fazer uma coisa que eu consigo fazer aqui e não consigo fazer no presencial, né? Ctrl C, Ctrl V, que barbadinho. Pronto. Então, antes que você sair tentando fazer uma outra tabela é verdade, vai me dar uma outra expressão. O que tem de diferente aqui, né? Ou de notável?
Olha quantas combinações vão para 1, tem várias combinações indo para 1. Qual é a consequência disto? Essa expressão vai ficar enorme. Ela vai ser a soma de quantos produtos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser A, B, C, algum negado, mais A, B, C, algum negado, mais 6 produtos se somando. Vai ser uma baita de uma expressão lógica. E para tentar simplificar depois, uma baita de uma manipulação algébrica. Para simplificar. Existe uma outra forma de escrever, tirar a expressão lógica a partir de uma tabela verdade, que é na forma de um produto de somas, né? Que é assim, ó. Eu vou fazer assim. Em vez de olhar onde a saída vai para 1, olhe onde a saída vai para 0. Aqui ela vai para 0 e aqui ela vai para 0. Em vez de fazer o produto das variáveis A, B, C, faz a soma. Faz assim. A ou B ou C. Para esse primeiro aqui, vamos ficar nesse primeiro. Esse aqui, ó, A ou B ou C. Essa primeira combinação, nós vamos multiplicar pelo outro termo que está indo para 0. Escrevendo ele na forma de uma soma. A ou B ou C. A gente tem que pensar assim, ó, a saída agora tem que ir para 0. Nos casos notáveis, vamos dizer assim. Isto aqui tem que ir para 0. Se isso aqui for para 0, 0 vezes qualquer coisa me dá 0. Ou se isso aqui for para 0, esse resultado, 0 vezes qualquer coisa também vai me dar 0. É o que eu quero fazer, levar a saída para 0. É por isso que eu acabo escrevendo, se eu tiro a expressão pelos zeros, eu acabo escrevendo a expressão, em vez de escrever como uma soma de produtos, eu escrevo como um produto de duas somas, no caso aqui com as duas combinações indo para 0. Produto de somas. E eu tenho que fazer isso para 0. Então vamos pegar essa primeira combinação, vai ser isso aqui, né? Como é que eu faço isso ir para 0? Quando o A está em 0, já está em 0? Já está em 0, beleza. O C está em 0 aqui, ó, nessa combinação, está em 0, beleza. Isso só vai para 0, uma soma só vai para 0 quando está tudo em 0. Eu tenho que ser 0 mais 0 mais 0 dá 0. Lembra da função ou? Quando qualquer variável indo para 1, 1 ou qualquer coisa dá 1. Então aí não fecha. Então tem que levar esta soma para 0. O B aqui nessa combinação está em 1. O que eu preciso fazer com 1? Transformar ele em 0. 1 negado dá 0. Então eu tenho que negar o B. Então eu tenho que fazer A ou negação de B ou C. Com este termo, eu tenho assim, 0 ou 1 negado 0 ou 0, que C já está em 0. 0 ou 0 ou 0. 0 mais 0 mais 0 me dá o 0, que multiplica por qualquer coisa e leva a saída para 0. É isso que a gente precisa fazer agora, levar as saídas para 0. Então, vou fazer isso com a primeira combinação, vou fazer isso com a segunda combinação. O que eu tenho nessa segunda combinação? Quais variáveis eu tenho que inverter aqui? Eu tenho que fazer uma soma de 3 zeros aqui. B está em 0, legal. C está em 0, legal. Só que o A está em 1. Tá vendo aqui o A em 1? O que eu faço com o A? Inverte o A. Fechou. Primeira combinação, indo para 0, está aqui. Segunda combinação, indo para 0, está aqui. Então, qual é a receita de bolo ou o algoritmo para fazer isso? Eu posso tirar, então, a expressão de uma tabela verdade a partir de um produto de somas a partir das combinações que vão para 0, não mais para 1, para 0. Então, vou somar as 3 variáveis, eventualmente alguma variável tem que inverter. Quais variáveis eu inverto? Inverto a variável que está em 0. Lembra quando eu tiro com uma soma de produtos, eu tenho que inverter a variável que está em 1 e olhar as saídas que vão para 1. Aqui eu tenho que olhar as saídas que vão para 0, as combinações que vão para 0, né? E inverter a variável que está em 1, que ela tem que virar 0. Então essa é a receita de bolo. Então,
isso aqui é uma expressão que, se eu fosse desenvolver, eu posso expandir isso aqui, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse aqui vezes esse, mais esse, mais esse. Vai dar aqueles vários termos, no final das contas, os 6 termos soma de produto. Então aqui já está de uma forma reduzida, vamos dizer assim, como um produto de 2 somas. Ficou claro aqui, pessoal, o que fazer nesse caso? Quando eu faço um, quando eu faço outro. Quando for mais conveniente. Aqui, certamente, é mais conveniente fazer nesta forma de soma, produto de somas, porque eu tenho apenas 2 combinações indo para 0, todas as outras indo para 1. Quando eu tenho uma tabela verdade, por exemplo, essa, eu tenho só 2 combinações indo para 1, o resto tudo em 0, aí é mais interessante fazer, ou 3 aqui no caso, é mais interessante fazer como uma soma de produtos, porque daí eu só tenho 3 termos somando aqui. Professor, Se eu tiver... Oi? mas quando as saídas elas estiverem em 1, no caso tu vai multiplicar as variáveis, e quando ela estiver em 0, tu vai somar elas, ou não tem nada a ver? Não, são 2 procedimentos diferentes. Né? Aqui eu vou tirar pelo 0, então eu sempre tenho que colocar como uma soma, um produto de somas. Somas 3, somas 3. Eventualmente inverte o que tiver em 1. Ó. C está em 1, opa, cadê? Aqui, ó. B está em 1, inverte o B. Nessa outra combinação, o A está em 1, inverte o A. Aqui, quando eu vou tirar uma forma de uma soma de produtos, olha onde está em 1, o 0 tem que virar 1. Então, onde a variável está com 0, tem que inverter. Aqui o A está em 0, nessa combinação, ó. Inverte para virar 1. C também inverte para virar 1. Inverte o A, inverte o C. E assim por diante. Então, quando eu tiro pelos 1s, vai ficar numa forma de uma soma de produtos. E as variáveis que estão em 0 em cada combinação, tem que inverter para virar 1. Para ter 1 vezes 1 vezes 1, me dá 1. Quando eu estou numa forma de um produto de somas, né, eu tenho que olhar onde a saída vai para 0, somar as 3 variáveis, e onde aparece 1 tem que inverter para virar 0. Tem que somar 3 zeros, ou 3 ou 4 ou n zeros, tem que somar tudo em 0, para eu ter um resultado 0, que multiplicado por qualquer coisa me leva a saída para 0, que é o que a gente quer levar a saída para 0. Não sei se eu entendi a pergunta, se eu respondi adequadamente. Era isto? Mais ou menos isso. Acho que eu consegui compreender. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, deixar vocês fazerem, então, fazer um outro aqui, mudar uns aqui. Então, façam essa saída. Esta outra tabela é verdade, então determine a expressão lógica a partir dela.
Vamos lá, pessoal. Tirando a expressão, então o que é melhor, tirar pelos uns ou tirar pelos zeros? Aqui, naturalmente, assim, se a gente observar, só tem duas combinações indo para zero, então a expressão vai ficar mais simples, porque se eu vou tirar pelos uns, eu vou ter uma soma de 6 produtos aqui. Vai ser uma expressão enorme. Eu tenho 6 combinações indo para 1. Então a gente tira pelos zeros. Tirando pelos zeros, eu vou colocar a expressão numa forma de um produto de duas somas, porque eu tenho duas combinações indo para zero. Então vai ser um produto assim, A ou B ou C, que multiplica A ou B ou C. Não está pronto ainda, tem que ver o que eu tenho que inverter aqui, né? Então vamos pegar essa primeira combinação. Nesta primeira combinação, o que eu inverto? Quais variáveis eu inverto? Vamos fazer para cá. Então esta primeira combinação representando essa primeira soma. Inverte o que está em 1, porque eu tenho que fazer a soma de zeros aqui. Tem que fazer 0 mais 0 mais 0, que nem eu comentei, para que esse resultado dê zero, que multiplica qualquer coisa que dá o zero, me levando a sair em zero. Então, o A já está em 0, beleza. O C já está em 0, ok. O B está em 1, então tem que transformar 1 em 0. Eu tenho que negar o B. E aí está ok. Está ok aqui, está ok aqui. E assim, ok aqui nesse primeiro termo. A gente vai para a segunda e última combinação, em 0. Todos os termos estão em 1. Eu tenho que levar todos eles para 0. Então, correspondente a esta última soma. Então, como eu levo os 3 termos em 0, faço assim. Lembra do teorema de De Morgan, não posso fazer isso aqui. Dá até vontade de fazer, né? Botar uma negação em tudo. Não, se eu fizer isso aqui, eu estou transformando essa soma num produto. Não posso fazer isso pelo teorema de De Morgan. Eu tenho que negar o A, eu tenho que negar o B e eu tenho que negar o C. Tem que negar as 3 variáveis, porque nesta última combinação as 3 estão em 1, tem que levar as 3 para 0. Eu tenho que fazer essa soma, isso aqui vai ser soma, isto mais isso mais isso. De que forma isto mais isso mais isso dá 0? Desde que os 3 sejam 0, para ter 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Então eu tenho que fazer 1 virar 0, 0 mais 0, 1 virando 0, mais 0. Então aí está ok. Está ok aqui, está ok aqui. Então esta é a expressão final, né? Da equação que gera esta tabela verdade, ou corresponde a esta tabela verdade, na forma de um produto de duas somas. Eu vou ter tantos produtos quanto forem, né, ou quantas somas aqui, se multiplicando uma com a outra, quanto forem o número de combinações que indo para 0. Então, se tivesse 3 combinações indo para 0, teria uma terceira soma multiplicando. Seria o produto de 3 somas, e assim por diante. Esta expressão, isso aqui é chamado de max term. Isso aqui é um max term, em inglês. O termo máximo, né? Então, não sei com esse nome que der, mas enfim, é o max term. Min termo é... Isso aqui é o min termo, min termo, min termo. Isso aqui é conhecido como max term, max term. Max termo, termo máximo. Alguma pergunta, alguma questão, pessoal? Sim, senhor. Se nós tivéssemos decidido fazer da maneira mais longa, não sei que nos dias a gente tem ensinado a fazer pelo produto da soma, se a gente tivesse feito pela soma dos produtos, e no final nós reduzíssemos todas as equações à tabela verdade nos dois casos, se a gente fizesse tanto pela soma, tanto pelos produtos, no final ia ser a mesma? Provavelmente. Provavelmente, talvez a gente chega sei lá, vamos supor que a gente consiga se reduzir, não sei quanto dá isso aqui, né? Eu não sei o resultado, se a gente tentar simplificar, ficar umas 2 horas aqui tentando simplificar, não sei, 2 horas, 1 hora, pelo menos, né? Porque é uma expressão maior aqui. Mas daqui a pouco chega à conclusão de que uma vai dar S, que vale a, sei lá, A, B, B ou C negado, uma coisa assim, mais alguma coisa. E outra vai ser AB ou AC negado. Talvez a gente consegue deixar na mesma forma. De fato, teoricamente sim, a gente vai conseguir deixar na mesma forma a equação, manipulando elas. Tanto por um caminho, pelos zeros, quanto pelo caminho dos uns. Né?
A gente, o que pode fazer com essa expressão? A gente pode expandir isso aqui, né? Então fazer, isso aqui equivale a esse vezes esse, A que multiplica A negado, ou A que multiplica B negado, ou A que multiplica C negado. Ou, aí multiplica aqui o segundo termo, isso aqui é uma expansão múltipla. B negado, que multiplica A negado, ou B negado que multiplica B negado, ou B negado que multiplica C negado. Ou, aí o terceiro termo, este, multiplicando lá A negado, ou B negado, ou C negação de C. C e negação de C. Ó, a gente já colocou uma forma de soma de produtos, mas aí a gente pode se dar conta do seguinte: quanto é que é A e a negação de A pelo teorema? Isso aqui equivale a zero, então corta. Então, quando eu tiver C e negação de C, corta. Tem algum outro? Né? X e X é igual a X. Esse é um outro teorema. Porque 0 e 0 dá 0. 1 e 1 dá 1, então x vezes x. X vezes x não é x ao quadrado. X vezes x e x equivale a x. Aí começam a vir as diferenças para a álgebra elementar. Então, onde eu tenho x vezes x aqui, ó, b negado e b negado, isso é a mesma coisa que b negado. E assim vai, até a gente conseguir simplificar ao máximo. Daqui a pouco eu posso pegar esse b negado, colocar em evidência com esse, aí fica b negado, que multiplica C negado ou 1. Aliás, por exemplo, aqui, ó, B negado que multiplica C negado ou 1. Né? Quanto é que é isso aqui? Isso aqui é 1. Então, isso aqui tudo reduz para B negado. E assim vai reduzindo, até chegar uma simplificação. Não vamos fazer isso aqui tudo agora, mas vai indo até, opa, né? Cheguei numa expressão mais simplificada. Né? Então, vai aplicando os teoremas. Certo, pessoal? Só pediria para mais alguma questão, uma dúvida aí. Então, dê uma olhada lá, pessoal. Dê uma olhada na biblioteca virtual. Quem não acessou ainda, tentem acessar, né? E tem um bom livro lá, o livro do Totti, né? Tem outros livros lá, que você pode pesquisar. Dê uma olhada, e não só na disciplina de eletrônica, quem não acessou a biblioteca virtual, as outras disciplinas que vocês estão fazendo, né? Nós temos muitos livros. E a biblioteca Pearson, ela tem milhares de títulos técnicos, principalmente técnicos. É uma biblioteca de livros técnicos, né? É uma das maiores aí do mundo. Então eu só pediria para vocês colocarem nome ali no chat, para registrar a presença de vocês, e tenham uma boa semana aí. Ao longo do dia aí, eu estou colocando a atividade assíncrona. Provavelmente vou fazer alguns exercícios aí, deixar para vocês fazerem ao longo da semana e até o início da semana que vem. Obrigado, pessoal. Bom dia aí.